Matutar sobre a relação entre a história da saúde e a ciência é falar em relações humanas, socioculturais e políticas. O que nos leva a perguntar: qual é a origem da história da saúde? Por que a saúde pode ser entendida como ciência? Quais os principais fatos históricos das ciências da saúde no século XXI? Vamos matutar sobre todas essas questões no programa de hoje. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando, uma mulher de pele branca, cabelo castanho, preso. Estou vestindo uma blusa preta e um casaco de cor vermelha. Aqui ao fundo eu tenho uma estante com livros e um armário na cor bege. Nós estamos aqui hoje com o intérprete de Libras, o professor Marcelo Bessa, que é um homem branco, está vestindo uma camisa preta e possui cabelos e barba também pretos. Hoje o nosso diálogo é com a professora historiadora Sônia Maria de Magalhães, da Universidade Federal de Goiás, a UFG. A professora Sônia coordena o mestrado profissional em ensino de história e também o GT de História da Saúde e de Doenças, AMPU, Seção Regional de Goiás. Tem experiência nas áreas de história, atuando principalmente com os temas de Goiás, Minas Gerais, história da alimentação, história da saúde e das doenças e ensino de história. Professora Sônia, é um prazer enorme tê-la aqui conosco hoje. Seja muito bem-vinda aos Diálogos do Matutando. A história traz à tona desde as mazelas do humano e as catástrofes e medos coletivos, até a luta cotidiana pela sobrevivência e a constituição de conhecimentos e práticas para o bem-estar comum. Professora, esse é um pequeno trecho que eu acabei de ler, que está na apresentação do livro História da Saúde e das Doenças, da qual você participou como organizadora e também como autora. Você poderia nos explicar um pouco mais sobre a origem da história da saúde? Olá, meu nome é Sônia, eu sou professora, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos até a altura do ombro. Estou usando um óculos, né, um par de brincos, e ao fundo eu tenho uma parede com quadros, né, cartográficos. Bem, nós organizamos, né, esse livro em período pandêmico, né, a partir do evento do GT História da Saúde em 2020. Então, Thalita, as palavras, né, que você citou, elas são carregadas de muitas emoções, né, porque a própria apresentação do livro, ela reflete aquele contexto pandêmico. Mas também é um livro que nós comemoramos muito, né, que ele foi lançado ano passado, quando já estava tendo, né, assim, um abrandamento da pandemia e que possibilitou o encontro dos pesquisadores na área da história da saúde e das doenças, né? Então, esse livro ele possui 13 capítulos, né? E 17 autores participam com temas diversos da área, né? Por exemplo, temos temas relacionados à tuberculose, ao acidente do Césio, regionalização da saúde, doenças entre os indígenas, varíola, hanseníase, né? Então, é um texto, né? É um livro científico, mas ele também é voltado para o grande público. Professora, e falando um pouquinho sobre a historiografia da ciência, você poderia nos dar alguns exemplos de fontes para que a gente possa compreender melhor o que é, de Sim. fato, essa historiografia? Uhum.
Para o historiador da saúde e das doenças, principalmente aquele aluno que está começando na graduação, né? Eu gostaria de dizer que é um campo assim muito amplo, muito aberto. Atualmente, né, nós temos três vertentes teóricas, né, na América Latina e Caribe, que abre espaço, né, para uma percepção da saúde e das doenças em enfoque cultural, também a partir dos temas biológicos, também ligados a políticas de estados, né, e temas afim. Então, para cada perspectiva, existem fontes variadas, né? Mas temos exemplos, por exemplo, de fontes, documentos administrativos, legislativos, né, que são atas, relatórios, ofícios, regulamentos e decretos relacionados a instituições. Temos documentos de caráter pedagógico, né, como o programa dos cursos, pontos para teses, lições de disciplinas. Temos também as memórias históricas, né, das faculdades de medicina. Por exemplo, para o aluno que está com foco no século XIX, no campo da saúde e das doenças, as duas faculdades de medicina que existiam no Brasil do século XIX era a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia, né? Uma outra fonte bastante interessante e acessível, né, para os pesquisadores, né, são os diários de viajantes estrangeiros, religiosos, naturalistas, cronistas. A maioria dessas fontes está publicada, né? Também temos documentos científicos, livros, artigos de professores e pesquisadores brasileiros, relatórios de viagens científicas, né? Aqui em Goiás, nós usamos muito para entender o Brasil do início do século XX, o relatório de viagem do Belisário Pena e Arthur Neiva, né? Ambos são médicos. Então, por exemplo, na minha pesquisa de doutorado, que eu trabalhei, que intitula Males do Sertão, em que trabalhei a relação da alimentação com as doenças em Goiás no século XIX, eu tive como fonte principal os registros de óbitos emitidos pelo Hospital de Caridade São Pedro de Alcântara, né, que ele foi criado em 1825. Então, através dessa fonte, né, que são esses registros de óbitos, eu procurei entender um pouco das doenças e o panorama da saúde em Goiás na primeira metade do século XIX. Então, para o pesquisador, se não faltam fontes. Professor, e também são muitas as dimensões históricas, né, da caracterização da saúde como ciência. Você poderia falar um pouquinho para nós sobre essa Constituição? Então, é um campo bem amplo, né? Essa área da história, né? Da ciência, da saúde. E essa produção, né? Ela é feita pela academia, né? Que produz conhecimento. Então, os historiadores são cientistas, né? São cientistas sociais. Então, nós produzimos esse conhecimento. Os profissionais de saúde, né, aplicam este conhecimento, os profissionais de comunicação transformam estes dados científicos em ferramenta para a sociedade, né, principalmente nesse contexto pandêmico, a divulgação de informações, né, sobre a pandemia, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, esse é um tipo de ação que não pode ser fornecido simplesmente à população, mas deve ser praticado diariamente por todos os indivíduos, socialmente, né? Então, por exemplo, em termos de saúde, né? O que se entende da saúde? A OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, em 1946, ela definiu saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência de doença ou enfermidade, né? Então, hoje em dia, o conceito de saúde, né, vinculado à ciência,
refere-se a um estudo da saúde, né, que foca a manutenção na melhoria da saúde para o indivíduo, para a comunidade, as áreas de medicina humana, biologia, né, a biomedicina e a enfermagem. Então, essa concepção de ciência e saúde, o que é saúde, né, ela é hoje em dia uma forma muito abrangente, né, que envolve os aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos, né, e tendo o homem, né, o ser humano, no centro de toda essa discussão. Muito interessante, professora. E quantos saberes essa conversa está nos proporcionando, né? A gente precisa falar um pouco mais sobre isso, mas no próximo bloco. Voltamos já. No bloco anterior, matutamos com a professora historiadora Sônia Maria de Magalhães sobre a origem da história da saúde e também as características da saúde como ciência. Seguimos agora com a participação de um aluno aqui do IFG no quadro Que Ciência? Me chamo Lucas, estudo aqui no IFG Campus Goiânia Oeste, cursando Pedagogia, e a minha pergunta é: o que seria a prospecção na ciência? O que seria ter essa visão prospectiva? Lucas, obrigada pela pergunta, né? Eu vou tentar respondê-la, que a sua pergunta ela é bem ampla, né? É uma pergunta importante. Na nossa compreensão, né, na área de história da saúde e das doenças, principalmente nas pesquisas que desenvolvemos no nosso GT, essa prospecção ela está relacionada a um tipo de previsão, né, que procura determinar os futuros possíveis, né, conhecer a sua chance, a sua probabilidade de ocorrência, no caso das doenças, sobretudo das epidemias e agora as pandemias, né? A fim de orientar ações dos governos, das instituições. Então, é um processo sistemático, é uma antecipação de eventos, né? Então, são recomendações, né, que vão transformando os futuros tecnológicos, econômicos, ambientes, políticos, sociais. Para fazer essa antecipação, os governos precisam investir em ciência e tecnologia, né? Precisam fomentar editais de pesquisas, né, bolsas para que os pesquisadores, né, sejam alunos da graduação, os pesquisadores, mesmo professores de universidades, cientistas, possam desenvolver pesquisas que fomentem essa prospecção na ciência, né? Então, é um trabalho orientado para a prática científica, que, quando bem feito, ele é muito bem conduzido pelo Estado, por meio dessas políticas da ciência e tecnologia, contribuem, né, para obter essas inovações tecnológicas e na pesquisa mais abrangente. Vou te dar um exemplo, né? Recentemente, eu recebi um artigo da revista do SUS, né, de epidemiologia, e o que me chamou a atenção que esse artigo era de médicos, né, e sobre uma doença que eu estou pesquisando há muito tempo, que é uma avitaminose. O nome dessa doença é beriberi. Ela é uma doença, né, relacionada à carência de vitamina B1 no organismo humano. Então, quando eu vi esse artigo, eu pensei, um artigo escrito por médicos, qual que é o meu papel nesse artigo? Né? Qual que é a minha contribuição? Não sou médica, né? Mas como eles sabiam que estava mandando por um historiador, então o que eu entendi é que eu teria que dar minha contribuição histórica, porque é muito importante, né? Historicizar a doença. Sobretudo, trazer à tona a humanidade,
os seres humanos, né? Os médicos geralmente captam as doenças. O historiador, na área da história da saúde e das doenças, ele traz à tona o enfermo, né? O doente, retira o do ostracismo histórico. Bem, então, sobre essa ainda prospecção, a pesquisa que eu estou desenvolvendo sobre o beriberi tem como objetivos e metas, né, construir uma historicidade dessa doença e sua incidência no Brasil do século XIX. Essa doença começou a ser notificada no Brasil na segunda metade do século XIX, então já era uma doença conhecida pelos governos, pela sociedade, né? Avaliar a constituição de um discurso em torno do beriberi, que só foi possível graças às articulações políticas e institucionais, com a medicina, com o Estado. Também refletir, né, sobre a construção do beriberi como um fato médico no Brasil, percorrendo sua trajetória histórica, até o momento que o transformou em uma doença desvendada e controlada, né? E, sucintamente, também tem como objetivo perceber que a história da saúde e das doenças permite obter uma noção contextual dos problemas da população brasileira e dos problemas sanitários, ambos socialmente determinados, são resultados de circunstâncias históricas peculiares, né? Então, cada doença tem sua peculiaridade. E, finalmente, aprender que a história da saúde e das doenças nos concede a dimensão temporal das políticas de saúde, que fazem emergir o seu tempo sobre a sociedade brasileira, suas peculiaridades e desafios diante das tomadas de decisões institucionais, né? Por isso, é uma pesquisa, né, que está totalmente orientada para a tomada de decisões do Sistema Único de Saúde, né, aqui no Brasil, frente às doenças, às endemias, epidemias e também às pandemias. Professora Sônia, e para contribuir também com essa pergunta do estudante Lucas, nós indicamos como referência para estudo e participação em projeto o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Promoção da Saúde, aqui do IFG Campus Goiânia Oeste. Bom, agora, professora, dando continuidade ao nosso diálogo, é o momento que a gente traz um pouquinho da sua trajetória como pesquisadora para o nosso contexto atual. E aí, nós estamos vivendo grandes transformações, né, sociais nesse século XXI, por exemplo, como da pandemia da Covid-19. E aí eu te pergunto, quais os principais fatos históricos das ciências da saúde na atualidade e quais os impactos para a nossa humanidade? Então, eu acho que um impacto maior que nós estamos vivendo é da pandemia da Covid-19, né? Mas no século XXI, né, nós tivemos outras doenças, né, que foram muito importantes, né, para a compreensão dessas relações do homem, né, com as doenças, com a saúde, né? Nós tivemos a SARS, né, em 2003, que é uma doença causada pelo coronavírus da família SARS, né? Também teve surto na China, então foi a primeira doença, né, altamente transmissível do século. Também tivemos, em nível mundial, H1N1, né, causado por uma mutação do vírus influenza, que atingiu o mundo entre os anos de 2009 e 2010, né, também conhecida como a gripe suína. E essa doença ela chegou em Brasil em 2009, infectando quase 60 mil pessoas, né, e causando mais de 2.000 mortes.
Também, né, em nível mundial ainda, o ebola, né? Os primeiros casos de ebola surgiram em 1976 no Sudão e na República Democrática do Congo, também causada por um vírus, né? É uma doença de alta taxa de letalidade, né? 90% das pessoas que contraem o vírus, elas morrem, né? Agora, no caso aqui do Brasil, né, século XXI, a maioria da população lembra, né? Nós vivemos as epidemias do chikungunya e zika, né? E principalmente a zika, ela trouxe um impacto muito grande para a população, né? Sobretudo para as crianças. Nascimento de vários bebês com microcefalia no Nordeste brasileiro, né, no segundo semestre de 2015. A gente sabe que todo evento, né, dessa magnitude traz consequências boas e ruins, né? As boas que nós podemos perceber no caso do avanço da ciência, né? Que aconteceu aqui no mundo inteiro com a epidemia, né, da Covid-19. Né, então, em épocas de crises sanitárias, tem um avanço notável da ciência. Uma vacina ela foi produzida em um curto período de tempo. Né? E é interessante quando tem esse avanço da ciência muito rápido, né, em tempos de crise, a população fica muito desconfiada com esse avanço. Né? Então, o que falta, né, falta informações. E sempre mais informações, né, para a população. E, no caso, ainda falando da Zika, né, se teve esse lado bom, né, esse avanço científico, né, tivemos os casos, são essas ocorrências de inúmeras crianças afetadas com sérios problemas que causarão grande ônus e transtornos, né, presentes e futuros a elas e à nossa sociedade. Eu queria aproveitar um momento aqui nós estamos falando de pesquisa, divulgação da ciência, como que a ciência, a saúde e as doenças, ela chega ao grande público, né? E a ciência chega, como eu já falei, através de pesquisas, né? E eu quero mostrar para vocês aqui, pelo menos citar, não sei se vai dar para aparecer na tela, é esse livro. O que a história ensina sobre as epidemias no Brasil? É um trabalho de um professor da educação básica no Prof. História, no mestrado profissional em ensino de História. Qual que é a relevância do trabalho? Né? O trabalho foi elaborado pelo Leandro Garcia Costa sob a minha orientação. Qual que é a relevância do trabalho? Porque nós, historiadores, pesquisadores do GT História da Saúde e das Doenças, Goiás, também o nacional, até o momento nós não havíamos conseguido responder, né? O que a população brasileira sabe sobre a saúde das doenças? Como o conhecimento científico acadêmico chega até a população? Né? No caso, ele pesquisou documentos, né, na área de educação, vários documentos, né, produzidos pelo MEC e outras agências, e também ele pesquisou livros didáticos e outras fontes, né? Então, já dando um spoiler aqui da pesquisa dele, né, só para terminar, ele respondeu: o que a história ensina sobre as epidemias no Brasil? Nada. Fica aí, né? É uma pesquisa assim que estimula a leitura e também estimula novas investigações históricas, sobretudo. Nossa, professora, como foi enriquecedora a nossa conversa. Eu quero te agradecer por matutar com a gente, principalmente por trazer essa perspectiva histórica e científica da saúde, né?
E para finalizar, eu ia te pedir para indicar uma produção cultural sobre essa temática, e foi o que você acabou de fazer com a indicação desse livro. Então, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, matutando um pouquinho com a gente. Obrigada a vocês pela oportunidade, né? É como eu disse, sempre temos que passar informações, várias informações para a sociedade, né? Então, obrigada pela oportunidade. E por hoje é só. Siga as nossas redes sociais e continue acompanhando Matutando pela Ciência. Agora também você pode nos ouvir no Spotify. Tchau, tchau!